Boa noite a todos. Ó, só tem um empolgado aí. Boa noite. Aí, tem alguém acima de 50 anos aí? Levanta a mão para mim, por favor. Ninguém? Lá, Kleber. Mais alguém? Pode levantar, não tem problema. Não? Todo mundo tem menos de 50 anos, então. Então, provavelmente, nós temos ainda mais do que o dobro para viver nessa terra aqui, se Jesus não nos levar antes. Né? Então vamos usar mais a força do pulmão aí, que vocês não são velhos. Boa noite. Boa noite. Aí, vamos animar. Hoje eu estou pilhado. Não estou pregando para velho, estou pregando para jovens, inconformados. Ministério de Jovens, culto de jovens. Então vamos lá. Gente, boa noite. Eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra que é preto, porque eu não sei o nome que eu daria para essa mensagem. Todos os nomes que eu vi, que veio na minha mente, é meio clichê, então eu não quis colocar, não tem nome na mensagem. Mas eu gostaria de começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Bota a pergunta na tela aí. O que leva uma pessoa a fracassar em sua vida cristã? O que leva uma pessoa a fracassar em sua vida cristã? Pensa aí e responde para você, ou vai pensando na resposta para essa pergunta aí, que eu gostaria que você tivesse a resposta para essa pergunta. Se você talvez tenha que desenvolver essa pergunta para entender melhor, o que seria fracassar na vida cristã? Ou o que é uma vida cristã? Pense sobre isso. Enquanto você pensa, eu gostaria de ler um texto que está lá em Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 46, tá? Você não precisa abrir, porque você não trouxe a sua Bíblia. Alguém trouxe a Bíblia física aí? Viu? Então, se você vai abrir no celular, você pode ver aqui que eu coloquei os versos aqui. Se você quiser marcar para ler em casa e ver todo o contexto da história, você marca aí. Mas a Bíblia diz assim, na versão NVT. Jesus, conversando, ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que... por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Segue o baile. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Tem alguém aqui estudante ou formado em engenharia civil? Aqui temos um, lá temos outro. Então, por favor, suba aqui e dá um... Estou brincando. Eu vou falar, vou dar uma admitida aqui. Passa o próximo slide. Eu quero falar sobre esses versos aqui, mas eu quero falar sobre fundamento, sobre alicerce. Eu quero pegar esse exemplo de Jesus aqui, que ele trouxe como exemplo para as pessoas entenderem quando ele estava explicando, para ficar bem claro, para quem não sabe o que é um alicerce, ou o que é um fundamento, ou o que é uma sapata, ou o que é uma viga, ou o que é uma coluna, tá? Essa foto aí é de um prédio, tá? Antes e depois, antes e hoje é a questão da construção. Aquela ali era como eles faziam antigamente. Mas estava dando muito problema, né? As coisas foram evoluindo e hoje, para a construção de um prédio, eles colocam a estrutura para sustentar um prédio, ela vai lá embaixo. Como você pode ver na foto ali, ali eles botaram as camadas do solo, né? Que a primeira parte é uma areia fina, depois tem uma argila, depois tem uma areia, e bem no fundo é a rocha, é o fragmento de rocha, é o solo mais firme. Então, dependendo do prédio,
dependendo a estrutura, é preciso cavar até achar um solo mais firme. E Jesus, quando ele chega nesse contexto aqui, eles falam assim, por que vocês estão me chamando de Senhor? As pessoas de Jesus estavam ensinando, e daqui a pouco, Senhor, mas mestre, Senhor. Ele para e fala assim, por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu digo? Estão me chamando de Senhor, estão me chamando de mestre, mas não fazem o que eu digo. E daí ele diz, eu vou mostrar para vocês como é aquele que vem a mim, aquele que chega, ouve e obedece. Aquele que ouve e pratica. E daí ele dá esse exemplo. Ele diz que uma pessoa foi lá e construiu a sua casa, mais ou menos como nessa foto aqui. Construiu sem alicerce. Construiu aqui, areia fina. E o outro, que ouviu e praticou, é um que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui está um texto, aqui está uma observação a respeito desse texto. Geralmente, quando a gente lê esse texto, no Evangelho de Mateus também tem essa mesma história, esse mesmo relato, a gente pensa assim, não, um construiu na praia, na areia, e outro na montanha, na rocha, né? É essa analogia que geralmente a gente faz. Não é isso. Os dois construíram no mesmo lugar. Por quê? Porque era areia. O solo, o primário ali, a areia fina, é a primeira camada do solo. Então, tirem essa ideia de que, um construiu na areia, provavelmente na praia é meio fofo o solo, e o outro construiu num lugar mais pedrificado, mais forte. Não, os dois construíram no mesmo lugar. Jesus, quando está dando exemplo aqui, ele está se referindo a pessoas que construíram, porque ele diz assim, é como uma pessoa que construiu uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é como você tem construído a sua vida cristã. Como tem sido a sua vida cristã? A primeira pergunta que eu fiz ali é: o que leva uma pessoa a fracassar em sua vida cristã? Como tem sido a sua vida cristã? Como você é? Que cristão você é? Aonde a sua vida cristã está firmada? Porque uma coisa interessante desse texto é que ele diz que quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, no primeiro exemplo. Em Mateus diz, e veio a chuva, e veio o vento, trazendo nesse mesmo contexto aqui. Ele traz o exemplo da chuva, do vento. Mas uma coisa interessante, a chuva, o vento, a enchente, o temporal, veio tanto para o construtor que construiu a casa na rocha, quanto o que veio para aquele que construiu na areia. Trazendo para a nossa realidade hoje, gente, semana passada eu falei isso, não tem somente dias bons para ninguém. O dia mau vai vir para você que é crente, para o outro lá que não é crente, para você que faz tudo certinho, para você que faz tudo errado, o dia mau vai vir. A enchente, o tempo ruim, o vento, a chuva vai bater na sua casa e vai bater na minha casa. Vai bater naquele que não conhece Jesus, aquele que não quer saber de Jesus e em você que conhece. A pergunta é: como nós estamos construindo a nossa vida cristã com Jesus? Aonde você está construindo? Qual o fundamento? A gente cantou, eu vou construir minha vida em ti, tu és o meu fundamento. Qual a profundidade em que a sua vida está construindo em Deus?
Porque eu tenho certeza aqui que se eu pedir para alguém levantar a mão, quem acredita em Jesus? Todo mundo ia levantar a mão. Quem acredita que Jesus é Filho de Deus? Podia ficar aqui com um monte de teoria bíblica, cristã, que todo mundo já conhece. O fato não é esse. O fato é que cada um de nós é como se fosse uma casa. E cada um de nós tem uma estrutura embaixo dela. Uma estrutura que eu, Ezequiel, não vejo. Que a pessoa que está atrás de você, na sua frente, não vê. Mas é ela que vai sustentar a sua caminhada cristã. Gente, e não tem como fugir disso. O seu pai, a sua mãe, que são pastor, são isso, cresceram na igreja, não constrói para você o seu alicerce, o seu fundamento. Um culto aqui não é o suficiente para construir um alicerce na sua vida. O que vai determinar qual a profundidade da construção, de onde você tem firmado os seus pés, a sua casa, vai depender única e exclusivamente de você. E eu vou dizer para você, independentemente de você crer nisso ou não, isso é um fato. E uma hora, a tempestade vai vir, a chuva vai vir, o vento vai vir. E é por isso que eu já estou há 12 anos aqui, só no Ministério de Jovens, e já passou um monte de gente por aqui. E talvez você é mais um que está passando. Que talvez na próxima chuva, no próximo temporal, no próximo tempo ruim, não vai aguentar. Por quê? Porque a estrutura é fraca. O prédio para cima, onde todo mundo enxerga, é bonito. Ele participa do ministério, ele canta, ele ajuda nas crianças, ele levanta a mão, ele canta, ele vai num grupo de crescimento. É bonito. Está seguindo o padrão. Fica do lado de outro, os dois são iguais, os dois são uma benção. Mas o fundamento que ninguém vê é desse tamanho. E aí, quando vem a dificuldade, o que acontece? A casa cai. É o que Jesus disse ali. Quando a água bater nessa casa, ela cairá deixando uma pilha de ruínas. É por isso que existem os altos e baixos das pessoas. Nunca mais viu fulano. Não, largou. Está revoltado. Não veio mais. Estrutura fraca. Alicerce fraco. Está ali na areia ali, ó. Eu quero mostrar uma foto para vocês, pode botar aí. Essa foto aí é de uma estrutura de um prédio de 26 andares em Balneário Camboriú ali, tá? Só para vocês terem ideia. Isso aqui, ó, são as colunas, as estacas que foram mais profundamente ainda para o solo, tá? Mais para fundo ainda. E essa caixa aí é, vamos dizer, a sapata, que é o alicerce também. Ali está o nível do piso, tá? Onde vai começar o prédio. Então, tudo isso aí é só a estrutura de sustentação do prédio. Um prédio pequeno, de 26 andares. Pode botar mais uma foto? E aqui eles estão montando a estrutura, tá? Tem 4 caras ali, não são muito altos, mas também não são muito baixos. Olha o tamanho, isso é uma dos alicerces desse prédio, tá? E tudo aquilo ali, depois eles fizerem, vai ser cheio de concreto. É um absurdo, é uma loucura. Para nós que somos leigos aqui, tirando os guri que estudam, tu olha assim, tu pensa, meu Deus do céu. Mas a única maneira de um prédio de 26 andares se manter em pé, com todo mundo morando dentro, todo mundo olhando um jogo e pulando junto, ao mesmo tempo, um temporal vindo e o vento batendo, é fazendo isso aí. Só que para chegar ali,
Quanto vocês acham que aqueles caras trabalharam ali? Gente, a vida com Jesus, a nossa vida alicerçada em Cristo é difícil. Para nós alicerçarmos a nossa vida e a gente abrir mão quando o bicho pega, quando a dificuldade vem, quando o vento bate, quando o temporal vem, ou quando as coisas que nós sabemos que não provém de Cristo, para nós abrir mão disso, a nossa estrutura tem que estar muito bem fundamentada, porque senão, cara, eu vou querer ir atrás dos outros, eu vou querer usar o que eu não posso, eu vou querer fazer o que eu não posso, eu vou querer dizer o que eu não devo dizer, eu vou conviver com pessoas que eu não deveria conviver, eu vou em lugares que eu não deveria ir. Por quê? Porque minha estrutura é fraca. É qualquer vento, qualquer dificuldade, ela vai balançar. E eu coloquei, o que leva uma pessoa a fracassar em sua vida cristã? Eu coloquei três respostas: inconstância, superficialidade e preguiça. A nossa vida cristã, se você é uma pessoa inconstante, seja lá no que for, para manter uma academia, uma dieta, uma vida regrada, uma vida de estudo, uma vida de trabalho, uma vida, sei lá. Se você é uma pessoa inconstante em alguma área, você corre o risco de ser inconstante na sua vida com Deus, no seu crescimento espiritual, no seu fortalecimento espiritual, na sua intimidade com Deus. A superficialidade pode ser o que nós estamos fazendo aqui agora. Tá? Nós estamos aqui agora, você veio até o culto. Se ficar nisso aqui, e você não, nada mais, você não lhe acrescentar nada em buscar a Deus, em conhecer Ele, em ter o seu momento com Ele, em oração, em buscar aprender de Jesus, você é uma pessoa superficial, a sua fé é uma fé superficial. Logo, você vai ter uma vida cristã fracassada. É um fato. E a preguiça? Levanta a mão para mim quem gosta de levantar de madrugada e orar aí. Tem algum mentiroso aí? Levanta a mão. Não, estou brincando. Tem alguém para levantar a mão, não precisa ter vergonha. Tem alguém que gosta de fazer jejum aí? Levanta a mão, pode levantar, ó. Tem uns guerreiros ali. Gosta de passar fome e olhar as coisas. Jejum de comida, eu estou falando. Não vem me dizer, não, jejum de comida. Não é, com exceção dos meninos ali, não é bom. Eu não gosto. É ruim, é incômodo. Orar de madrugada é ruim, hein? Nesse frio ainda que fez semana passada, complicado. Encontrar um lugar firme, fortalecer a nossa fé para a nossa caminhada, é difícil. Tem que cavar, tem que se sujar, que nem aquele espião estava sujo ali. Tem que, olha, furar pedra, bater em pedra, cavocar, é ruim, é complicado. O Filipinho está aqui, está fazendo uma obra lá na empresa dele. Os caras estão cavando e não param de cavar. Para quê? Para poder botar uma estrutura. Mas nada daquilo tem a ver com o que ele vai usar em cima. Mas se aquilo não tiver lá no solo, onde ninguém vê, o prédio não vai ficar em pé. Se você não investir na sua vida, você com Deus, você não vai ficar em pé. Gente, não existe mágica. Você vai ser mais um na estatística das pessoas que entraram nesse lugar, frequentaram esses cultos, participaram das reuniões, se envolveram durante algum tempo em algum ministério, mas vazaram. Por quê? Porque a estrutura é fraca. Não adianta a gente começar bem a nossa caminhada com Cristo, se nós não terminarmos ela bem. Ah, mas não, tem gente que vive só do passado, quando fazia, quando participava, quando vinha, quando se envolvia. Não importa como você começou, mas importa como a gente vai terminar, e nós precisamos terminar bem. E Jesus, nesse texto, ele está mostrando
que a maneira como a gente edifica, a maneira como a gente constrói essa casa é o que vai fazer toda a diferença para mantê-la em pé. E a Bíblia em nenhum momento diz que não vai vir a chuva, não vai vir a tempestade para aquele que construiu na rocha. Pelo contrário, vai vir para todos. A Bíblia diz, no mundo, na versão que eu coloquei aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Vai ser no baixo do pau. Vai ter problema, vai ter adversidade. Nenhum de nós vai caminhar uma vida cristã de barbada. Então, tire da sua cabeça que o seu problema é maior que o do outro. Tire ou saia da comodidade de achar que a sua dificuldade é maior que a do outro para você justificar a vida medíocre que você vive. Porque enquanto nós tivermos essa terra, a gente vai ter problema. Em Mateus, quando Mateus relata esse mesmo acontecimento que Jesus falou, ele fala sobre o tolo que constrói a casa na areia e o prudente que constrói sobre a rocha. Nós precisamos ter prudência. Quando, gente, nós mantemos uma vida prudente, quando nós somos pessoas prudentes, sabendo que a tempestade vai vir, que o bicho vai pegar, que alguma hora a coisa vai complicar. E a gente passa por isso, a gente acaba amadurecendo, a gente acaba se fortalecendo em Cristo. Os nossos alicerces são mais fortalecidos, a gente vai indo mais longe. Ao contrário, quando vem uma dificuldade, eu vou mudar de igreja. Quando vem uma dificuldade, eu vou me afastar de Cristo. E quando eu falo de dificuldade aqui, pode ser uma pessoa do seu lado aí que falou uma coisa que você não gostou, o outro que falou um negócio, o pastor que disse um negócio que você não gostou, a igreja que não te procurou. Qualquer desculpa que possa existir para você se afastar da igreja e automaticamente de Deus. Ah, não, mas de Deus eu nunca me afastei, eu só me afastei da igreja. Não existe. Quando a gente foi fazer, a gente contratou uma empresa, para a empresa vir aqui e cavar o solo, aqui atrás, ali no estacionamento, para a gente ver qual a profundidade que teria um solo firme para poder construir um prédio de 2 andares ali. Ano passado a gente fez isso. Eles chegaram a 8 ou 9 metros de profundidade. Onde é que eles foram cavando? Não, ainda o solo é ruim. Chegou a 8, 9 metros. Ó, aqui tá bom. Aqui, se vocês colocarem as estacas aqui, tá de boas. Por quê? Porque sem fazer isso é loucura. Tem gente que vive a vida achando que, não, eu nunca li a Bíblia. Eu nem tenho Bíblia, eu nem tenho o aplicativo da Bíblia, eu não sei, eu não leio. Eu sempre leio quando eu vou na igreja, o pastor lê, ou quando é no grupo de crescimento. Eu conheço as músicas. Isso é uma loucura. Não vai adiantar. Não vai. Vai sair da igreja, vai. Não precisa nem sair. Sair da igreja também vai sair. O fato de você estar aqui e não sair não significa que o seu alicerce está firmado. Mas, em grande maioria, com o longo do tempo, você pica a mula. Eu quero mostrar uma foto, pode botar aí. Vocês conhecem esse prédio aí, Burj Khalifa. E é o prédio mais alto do mundo, tá? Olha que loucura aí. Bota mais uma foto. Ele tem 828 metros de altura, 160 andares. Ele demorou 6 anos para ficar pronto, tá? O nosso viaduto ali que vai ali para Sertório ali demorou 10 anos, 14, é uma vergonha. 6 anos. 2 anos eles demoraram só construindo a fundação. 1/3 da obra aconteceu sem ninguém ver. Mas não, o troço não vai subir aí. Não é isso aí o prédio mais alto? 2 anos. Foi cavado 48 metros para baixo do solo. Aquilo que a gente viu ali os caras fazendo em Balneário Camboriú, eles fizeram para esse prédio a 48 metros de fundura. É uma bizarrice. Só para vocês terem uma ideia,
828 metros, eu medi no Google Maps, dá exatamente aqui da frente da igreja até o Italianíssimo ali. Sabe o restaurante, o Tomates ali? Passando um pouquinho o Tomates. Não chega até lá em cima. Lá. Tem esse prédio aí de altura. Esse pavilhão aqui, se eu não me engano, tem 36 de comprimento. Ou seja, eles foram para o fundo, mais fundo que o comprimento desse pavilhão aqui. Por quê? Porque para sustentar uma coisa bonita dessa, tem que ter um solo, tem que ter uma estrutura de sucesso. Tem que ser algo planejado, algo bem elaborado. Às vezes a gente vê alguém e fala, bah, que bênção aquele cara, bah, não, e a gente não sabe o que tem por trás. Às vezes a gente quer algo de Deus, a gente quer ir mais fundo com Cristo, mas a gente não quer pagar o preço de ficar 2 anos construindo, de passar 1/3 da nossa vida investindo na nossa vida espiritual, onde ninguém vê. Ninguém vai ver. É no secreto, é no seu quarto. E eu botei uma outra pergunta aqui. O que leva uma pessoa a ter sucesso em sua vida cristã? Eu botei entre aspas ali sucesso, porque eu não gosto muito dessa palavra insucesso, né? Na vida cristã. O sucesso, eu quero dizer aqui, em manter uma vida com Cristo, não é em ter bens materiais e ser um cara de renome, não. E eu botei 3 palavras, que é esforço, determinação e renúncia. Olhe para essas 3 palavras aí e analise na sua vida agora. Você tem se esforçado para viver realmente o que Deus tem para você? Você tem determinação para saber aonde você quer chegar? Gente, tem que ter. É que nem um casamento, é que nem uma faculdade. Se eu não tiver força, se eu não tiver esforço, determinação, eu não vou conseguir. E renúncia. A gente vai ter que renunciar a muita coisa. A gente vai ter que abrir mão de muita coisa que é boa, que talvez a gente goste. Para quê? Para poder manter uma estrutura toda daquela em pé, quando a tempestade, lá existem tempestades de areia, onde o vento é uma loucura, e aquilo ali não cai. Por quê? Porque foi bem feito, porque foi bem estudado, porque passaram 2 anos construindo. A única maneira de eu e você nos mantermos nos caminhos de Jesus é investindo naquilo que ninguém vê, naquilo que só você e Deus vê. Óbvio que os frutos vão aparecer. Na medida que eu cavo, que eu procuro a rocha, que eu me estabeleço num lugar firme, para cima as coisas vão aparecendo também, os frutos vão dando. Às vezes, alguns dão fruto, a gente acha, olha que benção. Mas na verdade é uma maquiagem. Uma hora vai cair. Uma hora vai rachar, uma hora vai tombar. Mas a única maneira de nós vivermos uma vida de verdade com Cristo, que dê fruto, que nós façamos a diferença e que nós venhamos ser bem-sucedidos, e não uma vida fracassada, é construindo a nossa vida, como Jesus falou, na rocha, firmado nele. Não é eu que falei isso, é simplesmente aquele que criou a mim e criou a você. Aquele que um dia vai voltar para buscar todos aqueles que construíram e se mantiveram firmes na rocha. Convido você a ficar em pé e fechar os seus olhos. Quando Jesus fala, quando ele começa esse texto dizendo, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo?
E ele diz: olha, eu vou mostrar para vocês como é de fato aquela pessoa que ouve as minhas palavras e coloca em prática, as pratica. Porque ouvir, todo mundo estava ouvindo Jesus. Feche seus olhos. Ouvir, na hora que Jesus estava ensinando, todo mundo estava escutando, porque ninguém era surdo ali. Agora, colocando em prática, Jesus conhecia o coração de cada um. Assim como Ele conhece o meu coração e o coração de você que está aqui. E Ele sabe exatamente aqueles que estão ouvindo, mas que não estão fazendo nada além disso, e aqueles que estão ouvindo e praticando. E pense o que você quiser, acredite no que você quiser, mas essas palavras não foram ditas por mim, não foram ditas por um discípulo, não foram ditas por um teólogo, mas foram ditas por Cristo. Que se eu e você não alicerçarmos a nossa casa, a nossa vida, se nós não cavarmos fundo, a enchente vai vir, as águas vão bater, o vento vai soprar e ela irá cair, deixando uma pilha de ruínas. Talvez a pilha de ruínas na sua vida seja a sua família toda desestruturada, você que vai casar e vai ter filhos e os seus filhos não conhecerão a Jesus. Por quê? Porque a sua vida é uma vida alicerçada rasa. Não existe matemática, não existe mágica que vá fazer algo acontecer diferente. Se você não alicerçar a sua vida no fundamento, não importa com quem você vai casar, a casa vai cair. As ruínas vão vir. Se você não entender na sua cabeça que se você não alicerçar a sua vida em Deus, não importa o relacionamento que você tiver com a pessoa que tiver, não vai ficar em pé. A água vai bater e ela cairá, deixando pilhas de ruínas. O que leva uma pessoa a ter sucesso em sua vida cristã? O salmista diz: somente Ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha fortaleza, onde eu não serei abalado. Somente Ele. E eu gostaria de orar. Todos nós orássemos agora. Jesus sabe exatamente o que você está pensando agora. Jesus sabe o frio que você sentiu na barriga, os pensamentos que vieram à sua cabeça enquanto eu falava aqui. Jesus sabe os planos que você tem para o seu futuro. Ele sabe se são planos, se são os mesmos que Ele tem para você ou são totalmente contrários. Ele sabe tudo da sua vida. E se você quiser uma vida cristã que dure, que sobreviva a todas as adversidades e lutas que você vai passar, que você vai encontrar, você vai ter que lutar por isso. Você vai ter que pagar o preço. Porque desenvolver um relacionamento com Deus que não seja superficial envolve esforço, envolve determinação, renúncia. Senhor Jesus, eis aqui as nossas vidas, Pai. Senhor, eu não quero me cansar, Pai, de subir aqui nesse lugar, de responder o Teu chamado para a minha vida. E talvez pregar algo, Senhor, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu não quero me cansar, Senhor, de fazer a Sua obra. Mas não deixe, Senhor, que eu venha colocar tudo isso em primeiro lugar. Mas que eu venha olhar para a minha vida, Jesus.
que eu venha investir, Senhor, primeiramente na minha vida, naquilo que vai me manter em pé, naquilo que vai me manter no seu caminho, Pai, naquilo que vai me manter, Senhor, quando a dificuldade, quando a tentação, quando as brigas, quando a dificuldade, Pai, vier, Senhor, quando o vento forte bater, quando a enchente vier, Senhor, é nesse momento que eu quero apenas usufruir daquilo que eu tenho investido, Pai, na minha vida. Eu oro por cada jovem nesse lugar, Senhor, que hoje ouviu essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha, Senhor, brotar, Senhor, venha germinar, essa semente posta, Pai, em cada solo aqui, Senhor, possa germinar, Senhor, e possa de fato, Senhor, trazer mudança na vida de todos aqui, Senhor. Pai, não deixe, Senhor, que a Maria, que o João, que o José venha a ser a estatística daqueles que daqui a algum tempo não estarão aqui, estarão longe dos teus caminhos, Senhor. Não deixe, Pai. Mas que nós venhamos aprender com isso. Que nós venhamos entender, Pai, que não é vindo num sábado apenas, não é vindo num domingo apenas, que eu vou fortalecer a minha vida em Ti. Mas é uma vida de renúncia, Pai, é uma vida de esforço, é uma vida de determinação, é uma vida de querer Te conhecer mais e mais. Por isso eu oro por cada um aqui nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Amém? Meu Deus. Amém? Amém? Aê. Gente, tem alguém vindo pela primeira vez aí? Levanta a mão para mim, por favor. Ninguém? Aqui, tem um amigão aqui. Mais alguém? Aqui tem outros também. Mais alguém? A Esther levantou a mão lá. Não? Sejam muito bem-vindos. Todo sábado nos acompanhe lá no Instagram, você vai conhecer a nossa agenda. Todo sábado a gente faz alguma coisa. Mas você é muito bem-vindo. Você que já é da casa, ó, levantou a mão lá, levantou a mão aqui, converse com as pessoas, vá ali, troca uma ideia, façam eles se sentirem em casa. E você que não é a primeira vez, que Deus lhe abençoe. Não esqueça que a nossa vida é uma constante construção para firmar a nossa casa, a nossa vida em Cristo. Siga firme, é o desejo do meu coração. Deus abençoe. Temos a cantina lá, né? É cachorro-quente? Isso, cachorro-quente. Compre lá, troque uma ideia aí e Deus abençoe. Até mais.